Meus amigos, como se desgraça ruim não fosse o suficiente, já tivemos essa semana a análise do episódio 11 na Natsu no Taizai, que teve uma das piores animações aí do anime, com coisa horrorosa, tudo ruim, chega a dar nervoso de tanto falar desse episódio, que já falei, analisei esse episódio, que você pode clicar aqui no izinho aqui em cima. E hoje, no caso, né, no caso ontem, mas hoje que estão lançando esse vídeo, né, que é sobre The Promised Neverland, o final do anime, né, que teve esse episódio final exibido, o episódio número 12. E, tipo, cara, não tem explicação pra esse final horroroso, essa coisa horrível que aconteceu, né, em The Promised Neverland 2. Vou fazer um resumo de toda a temporada pra vocês. O que eles cortaram, tudo que eles fizeram de ruim na segunda temporada, que, sinceramente, galera, é aqueles casos de que vá pro mangá, não vê o anime, porque o anime simplesmente capou tudo o que de bom, o tinha de legal nesses arcos que o anime teria nessa segunda temporada. Então vamos entender o que realmente está acontecendo, o que aconteceu nesse episódio 12, né, na verdade, esse Neverland 2 como um todo nesse vídeo a partir de agora, galera. Mas antes, deixe seu like aqui embaixo para dar aquela força aqui no canal, deixa o like aqui, deixe os comentários também aqui embaixo e se inscreva no canal clicando no botãozinho aqui de inscrição e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal, galera. Lembrando, toda semana vídeo novo aqui no canal. E também me sigam nas redes sociais, galera, Instagram e Twitter aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários também. E acesse o site anicafé.com.br, site parceiro aqui do canal, onde você tem reviews de animes, de produções de animações, textos muito legais, enfim, muita coisa legal, muita coisa bacana para você poder conferir, beleza, galera? Então vamos lá falar desse The Promised Neverland 2, galera. Todo mundo está cercado de expectativa, muito por conta da primeira temporada de The Promised Neverland, que foi uma temporada muito boa. Eu fiz a análise de episódio a episódio no site Final do Sante Café Estilo lá do Breno, que agora também tem o café, Anicafé, que é o site aqui parceiro do canal. Lá eu fiz review de cada episódio, dos 13 episódios, se não me engano, todos 13 episódios que teve na primeira temporada. E tipo, simplesmente foi algo muito bom, muito legal. Algumas coisas ali questionáveis, obviamente, teve ali. Mas de maneira geral foi um anime muito bom, muito legal de se assistir, né? E na segunda temporada tínhamos a expectativa, né, para quem não leu o mangá, que o anime fosse trabalhar muito bem e toda essa construção que seria desenrolar nessa temporada culminasse, por exemplo, numa vindoura terceira temporada para encerrar a adaptação do mangá, né, de uma maneira direita e correta e daquela maneira que todos nós já sabemos que The Promised Neverland tem em sua construção, que é interessante em muitos pontos. Porém, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que socaram, exatamente isso, socaram tudo o que podia, o não podia, na verdade, dentro de 6 episódios. Basicamente, eles condensaram 140 capítulos do mangá em 6 episódios. E você imagina como é uma adaptação assim? Não tem como você dar tempo de explicar e não tem como você entender realmente algumas coisas. Como, por exemplo, eles caparam todo o arco de Gold Pound, que é um arco que tem os seus problemas aqui e ali, mas é um arco bastante interessante. É um arco que eu particularmente tenho também os meus prós e contras, mas é um arco muito importante para o futuro de Neverland. E aqui foi simplesmente capado do mangá, do anime, por decisão, sabe-se lá de quem, dos produtores, do diretor, se pediram para o diretor, falaram assim, ó, eu quero que você adapte todo o final do mangá em 12 episódios. E socaram tudo que tinha para socar ali nesses 12 episódios ali, principalmente nos 6 episódios finais, que simplesmente atropelaram coisas foram muito rapidamente feitas para poder chegar ali nos 12 episódios e simplesmente ficou horrível. Horrível tudo isso aí. Porque o que acontece, galera? O The Promised Neverland, a parte de Gold Pound, é uma parte interessante porque você tem toda aquela questão do William Minerva, né? Que é aquele mistério que a gente já viu na primeira temporada sobre toda essa situação, né? Sobre algumas construções em relação a isso, em relação
ao personagem, em relação a muita coisa, né? Porque esse local, o Goldpawd, servia como um lar pro William Minerva abrigar os humanos, né? Os humanos que estavam, né, saindo dali, buscando refúgio e tal. Depois houve a traição ali do Hatri, né? E dos demônios, e acabaram tomando aquele local ali para eles, né? Então, naturalmente, é um arco bastante importante. Um arco muito legal e muito interessante para a gente poder ver como que ia ser construído The Promised Neverland. Mas naturalmente não foi o que aconteceu. Para você ter uma ideia do que eles fizeram, eles pularam nada mais, nada menos que 6 arcos ali que seriam interessantes, e o último arco, que aquele mundo, o arco do mundo humano, que nos últimos 3 capítulos do mangá, que tipo assim, eles colocaram lá no final do anime, mas que é o único que, de certa maneira, eles pegaram ali bem. Mas eles caparam o arco de Goldpawd, o arco de Coodvale, se não me engano, o arco do Rei do Paraíso, o arco das 7 paredes, o arco da Batalha da Capital Imperial, e o arco aí do retorno a Gracefield, né? E esses foram os arcos do mangá que o anime capou. Ele pegou elementos de cada arco e inseriu nesses episódios, que de maneira que não ficou sem pé nem cabeça, não explicaram muita coisa e simplesmente entregaram algo horrível, entendeu? Isso, de certa maneira, me compara com como foi Tokyo Ghoul 2 ou Tokyo Ghoul RE, enfim, todas essas adaptações de Tokyo Ghoul que teve. Porque eles limaram o mangá demais. Por exemplo, em Tokyo Ghoul RE, por exemplo, foi uma média de 12 capítulos por episódio. É muita coisa para se adaptar em um episódio apenas. Aí você capa muita coisa, você coloca muita informação ali e tira elementos importantes de narrativa que acaba sendo interessante pro desenrolar de The Promised Neverland. E nesse caso aqui foi uma coisa totalmente bizarra, porque era um arco importante. Goldpawd é importante, o arco do Rei do Paraíso é importante. Todos eles têm uma construção interessante. Do Coodvale também, que é interessante, que é todo construído muito bem. Então, naturalmente, galera, tudo isso é interessante para vermos o como o anime ele capou. E não somente isso, tivemos problemas de produção de certa maneira, porque nos últimos 2, 3 episódios não tínhamos roteiristas, né? Não tínhamos um roteirista em The Promised Neverland. E se você não tem um roteiro para poder seguir, como é que raios você vai querer que uma construção seja bem elaborada aqui? Não teve nada elaborado, simplesmente seguiram uma direção totalmente bizarra, totalmente absurda, colocaram elementos ali, desprezaram muita coisa que seria interessante e importante, e simplesmente largaram de mão. E principalmente, né, que eu vou falar aqui, o personagem Phil. Galera, o Phil, ele é muito importante. O Phil, assim, o protagonista não é a Emma, não é o Norman, não é o Ray, né? Ninguém deles. Pra mim, o Phil é o que manda, porque o Phil, se você não se lembra na primeira temporada do anime, é ele que descobre lá aquela sala da mama, lá aquela sala que tem aquele telefone, aquela coisa lá para comunicar. Ele fica lá dentro de Gracefield, lá com a mama, depois que a Emma e o Ray e outros escapam dali. E ele fica lá dentro porque o bicho é brabo, entendeu? Ele é muito inteligente, o Phil. E toda a construção ali de planos e de ideias ali, que foram na primeira temporada, o Phil tem participação. Então, naturalmente, esse personagem foi limado nessa segunda temporada, com um personagem ótimo, um personagem excelente, que foi simplesmente capado por conta de decisão de produtores, de quem mais, ou da própria Shonen Jump, que pediu para que isso acontecesse, ou o Cloverworks, que é o estúdio que anima The Promised Neverland, não queria mais fazer e tal, queria acabar com isso logo de uma vez. Não sabemos de quem partiu essa decisão, uma decisão péssima, né? O The Promised Neverland foi ao contrário da National Taizai. National Taizai tem uma animação horrorosa, mas a história, ela segura de certa maneira. The Promised Neverland tem uma animação muito boa, mas a história não segurou o anime. A história simplesmente foi destruída e capada por conta de direções que simplesmente mudaram a história do mangá.
deixando arcos inconclusivos, entregando um final incoerente que não tem sentido nenhum. Então tudo isso acaba deixando os fãs do anime e as pessoas que gostavam de The Promised Neverland putos da vida, porque tudo que aconteceu, tudo que foi feito foi destruir aquilo que foi construído no mangá. Tudo bem, o mangá tem esses problemas? Tem. Tem problemas narrativos, problemas construtivos? Tem. O The Promised Neverland não é uma perfeita. Mas esses arcos do mangá precisariam ser adaptados para você poder fazer uma construção para que no final não ficasse uma coisa totalmente jogada e totalmente incoerente em relação ao anime. O que na primeira temporada foi muito bem trabalhado, na segunda você jogou tudo aquilo fora. Tudo aquilo fora. Eles apressaram o arco de Gracefield, de retorno para Gracefield, porque, tipo, não faz sentido. E eles pegaram, como eu falei pra vocês, eles pegaram, sei lá, alguns elementos dos arcos e acrescentaram nos episódios para dizer que foi adaptado, mas, cara, não faz sentido. Você não tem construção, personagens foram deixados de lado. Tudo isso culminou nesse final horroroso, nesse sentido horrível. Cortaram tudo, basicamente, tudo que de bom teve na primeira temporada e na segunda temporada, que deveria seguir uma linha narrativa. Tá aí, essa adaptação porca da segunda temporada de The Promised Neverland, né? Que muitas pessoas também chegaram a criticar, falaram que disseram que, tipo assim, a segunda temporada não existiu, assim como aconteceu com Tokyo Ghoul 2, né, a segunda temporada também, que a segunda temporada foi péssima, escolheram alguns caminhos horrorosos e The Promised Neverland seguiu o mesmo caminho de péssima adaptação, de horrorosos sentidos trabalhados, e culminou nesta porcaria aqui que a gente acompanhou, que chegou ao final do episódio de número 12, galera. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise de toda a segunda temporada de The Promised Neverland, e resta a gente lamentar por conta de tudo isso que aconteceu no anime. E, enfim, vai pro mangá, leia o mangá. O mangá é muito mais interessante, muito mais bem construído. Como eu falei pra vocês, não é que seja excelente, beabá dos mangás de construção ali, coisa do tipo, mas é muito melhor do que foi feito no anime. Ali você tem uma cronologia, ali você tem uma narrativa crescente em torno de uma história. Por mais que você goste ou não, ali você tem uma narrativa interessante. No mangá não teve uma narrativa interessante, não teve uma história coerente, e o final foi tudo menos bom. Que teve toda essa construção, o final aconteceu o que aconteceu. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Deixe seus comentários aqui embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada de The Promised Neverland, a minha análise dessa temporada final, dos arcos que caparam nessa segunda temporada, que infelizmente deveria ter mais uma temporada para poder ter adaptado bem, mas infelizmente não aconteceu. Paciência, e agora resta a gente lamentar The Promised Neverland, que poderia ter sido um anime muito bom, mas infelizmente foi um anime péssimo, uma decepção, a decepção dessa temporada, que foi The Promised Neverland. E é isso, espero que tenham gostado, deixem um like aqui embaixo, comentem também, me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter, aqui na descrição, e fixar também no topo dos comentários, e aqui na tela estará aparecendo outros vídeos para você poder assistir, beleza, galera? Então tamo junto, muito obrigado por tudo, valeu, e até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau!